praticamente algumas reuniões da Organização da Mulher Angolana sobre a questão psíquica. Falando nisso, por acaso, eu até queria aproveitar mesmo essa oportunidade para o Dr. Alcântara, sobre a questão da NET Nahara. Nós queremos começar com esta atividade, onde teremos então um debate sobre direito penal e direito civil. O primeiro painel, o Dr. Gouveia da Silva. O Dr. Gouveia da Silva é jurista e é docente universitário. Queremos assim convidar o Dr. Gouveia Silva. O desafio hoje é falarmos sobre as providências cautelares e as suas consequências dentro do ordenamento jurídico angolano. As providências cautelares são nada menos, nada mais, senão as medidas que devem ser tomadas por titular de um direito a título subsidiário com o objetivo de evitar com que este direito seja violado. Sempre que um direito se vir na iminência de ser violado, o seu titular pode, por via da providência cautelar, evitar que este seja violado. Mas as providências cautelares não são, de princípio, processos iniciais ou processos principais para que se evite a violação de um direito. Se a providência cautelar anteceder o processo principal, o processo principal deve seguir no prazo de 30 dias. Vencidos 30 dias, se o processo principal não se fazer seguir, então a providência cautelar faz o quê? Caduca. De igual modo, no segundo painel, teremos o Dr. Alcântara da Costa, jurista e criminalista. Direito penal e doença mental. Poderíamos falar apenas de saúde mental. Saúde mental e doença mental são duas coisas diferentes. Na saúde mental, estamos a falar das perturbações de fórum psicológico. Stress, que nós todos aqui sentimos stress. Frustrações, todos nós aqui muitas vezes temos algumas frustrações. Depressão leve. São todas questões que têm a ver com saúde mental. Agora, a doença mental é já uma coisa grave. Estamos a falar daqueles infusos de transtorno paranoico, maníaco, esquizofrenia, esquizofreniforme, esses transtornos todos, como o Parkinson, são doenças senes bastante graves. São chamadas de doenças mentais. Porque a literatura e a nosografia psiquiátrica definiu que estas doenças, quando alguém as tem, fazem parte da comorbidade psiquiátrica, que significa que há muitas doenças aí dentro da esquizofrenia e essas doenças não curam. A única coisa que se pode fazer é medicar-se para tomar alguma qualidade de vida. E meus queridos, aqui na sala onde estamos cheios de gravatas, cheios de postiços e outras coisas bonitas lá, que lá fora as pessoas que nos veem pensam, pronto, esse aqui, sinceramente, ninguém está isento de amanhã, próximo mês, o próximo ano, daqui a 10 anos, estar acometido de uma doença grave da mente. Ninguém. Porque o cérebro, segundo os neuropsiquiatras, o cérebro só foi estudado a 30%. O resto tudo é enigma. Problemas que nos provocam insônias recorrentes. Depois o organismo começa a pedir. E depois o que pode acontecer é a cabeça desorganizar-se e apanharmos algum transtorno cerebrotónico. Por isto, estamos a trazer este debate porque queremos aqui trazer um instrumento na República de Angola, na nossa lei, que proteja as pessoas. A luta que estamos a fazer para que se produza uma lei sobre as perícias criminais e forenses é para que, no futuro, se algum de nós aqui cometer algum delito
porque ninguém está isento. Aquele delito cometido do ponto de vista da não cognição, porque a cabeça está um pouco desparafusada. Se cometeres algum delito, pelo menos a lei diz que façam perícia a esse indivíduo, porque nos períodos passados tem sido uma pessoa bastante exemplar e o crime que ele cometeu para nós é muito estranho. Possivelmente alguma coisa aconteceu na mente dele. E ao se fazer o exame, ao invés de ser enviado à cadeia de Viana, colocam-nos na psiquiatria para irmos tomando medicamentos e melhorar a nossa qualidade de vida. Numa frase que eu ouço nas mamães: ai, o meu filho, que demônio lá apanhou. Não é verdade? É porque a mamã está a reconhecer que o filho está doente. É esse exemplo. São essas palavras que temos que transportar para o direito, como operadores de direito, temos que transportar para as ciências comportamentais, psicologia e psiquiatria, para sentirmos solidariedade sobre este indivíduo, porque aqui não temos é que pensar, não. Há um comando na zona oftálmica que produz o nosso afeto. Se tiver ali um tumor e aquilo apagar, então a empatia, a solidariedade, o afeto vai embora e ficamos tipo um papel. E qualquer coisa que aparecer, a gente faz. Praticamente algumas reuniões da Organização da Mulher Angolana sobre a questão psíquica. Falando nisso, por acaso, eu até queria aproveitar mesmo essa oportunidade para o Dr. Alcântara. Sobre a questão da Nete Nahara. Sabemos todos nós que ela é mãe e está presa nesse momento. E todo mundo sabe que ela tem problemas psíquicos. Causado, talvez, por casos que nós já sabemos, né? Que não quero nem citar. Então, sabemos que esta sociedade tem pessoas como o Dr. Alcântara. Por que não se... Pronto, tentar, pelo menos, tirar a senhora da cadeia e pô-la num hospital de tratamento? A anomalia psíquica nos tira a responsabilidade pelos nossos atos, mesmo quando este ato viola o direito de outrem. E aqui recai a responsabilidade para repor o direito que foi violado. É sabido que os crimes de anomalia psíquica é diretamente direcionado ao autor. Então, neste caso, sempre que acontece tais crimes, releva-se sempre a questão da anomalia psíquica. Pode-se dar ao caso de estão a usar isso para um favor ou não, mas eu gostaria de saber se nestes tipos de crime, quem é responsabilizado, na verdade, ou se usam esses crimes de forma direta, intencional, para que possam retirar a culpa ao autor do crime. Os crimes bárbaros têm crescido de forma drástica na nossa sociedade. Eu gostava de saber se, além do tumor na zona oftálmica no indivíduo, existem outros fatores que podem desencadear ou fazer com que esses crimes aconteçam na nossa sociedade, além do tumor na zona oftálmica. Quando se for dizer que o indivíduo sofre de alguma anomalia, são os psiquiatras e os psicólogos que, por via do laudo, têm que definir o nível e o grau da doença. A partir do nível ou do grau da doença, saber se a doença é daquelas bastante graves, estamos a falar da doença mental, se é grave, dependendo dos meios que o indivíduo que cometeu o crime tem, se retira a responsabilidade criminal porque se pensa que ele cometeu o crime por força daquela doença. Não era ele como tal. Por isso que eu dizia que as mães às vezes põem as mãos à cabeça e dizem: ai, meu filho, que demônio. Porque a mamãe está a dizer que esse não é o filho que eu criei. Ele até tem sido exemplar. Não sei o porquê que cometeu esse tipo de crime. Então ali é a perícia que deve definir o grau da doença. Se a doença é grave, retira-se a responsabilidade criminal como tal e aplicam-lhe medidas de segurança, que significa interná-lo numa psiquiatria para lá ser tratado. E muitas vezes o que o tribunal faz, aqui o tribunal convoca o haver posses, então o tribunal vai estipular um valor para indemnizar a vítima. Se faleceu, então a indemnização fica para os filhos.
ou por um marido, ou então para a mãe dele ou avó, enfim. Então é assim que funciona. O que tens que perceber é que muita gente que comete crime bárbaro, ele nem tinha noção do que é que estava a fazer, porque a doença mental lá filtrou. E você costuma ver nos contentores, nós todos gostamos de estar limpos, comer bem. Mas você costuma ver pessoa até que antes era até, sei lá, estudioso, e agora costumas a vê-lo no contentor e a comer no lixo. Isto já é suficiente para pensar que o que está a agir ali não é ele, é a doença mental que está a agir. Então, um pouco de solidariedade. A lei aqui aplica o princípio de solidariedade. Quem é responsável? Já dizíamos, se a perícia provar que o indivíduo tem uma doença grave, ali há a excludência da ilicitude. Quer dizer que ali desculpabiliza-se esse tal indivíduo que cometeu o crime e, como dizia, se tiver meios, aplicam. Tratam o assunto no âmbito civil, aplicam indemnizações para ressarcir os danos provocados e o indivíduo vai para um hospital psiquiátrico para ser tratado. Mas, como deve compreender, há também indivíduos que matam e simulam doenças. Ali é responsabilidade dos profissionais da psiquiatria e da psicologia descobrir esta simulação. Se se descobrir que está a simular, de certeza ali o tribunal lhe vai aplicar agravantes. Aumenta a pena. Os bens arrestados podem ser usados? E se forem destruídos? Se o bem está a ser arrestado é porque é objeto de litígio. Esse objeto de litígio não pode em momento algum ser utilizado. E se por desobediência à lei este bem for utilizado, responsabiliza-se civil e criminalmente aquele que estiver a fazer o uso do bem arrestado. Não há leis que impedem destruir documentos e se os destruir. É bem verdade, naquilo que nós vimos como tipificação das providências cautelares, estes documentos caem naquilo que são as providências cautelares não tipificadas. Não obstante não serem tipificadas essas providências, o julgador tem a consciência de responsabilizar o prevaricador, ou seja, a pessoa que se usar de destruir os documentos que previamente foram comunicados a não destruí-los sob pena de comprometer a investigação. Então, não obstante não existir uma norma ou lei que condene como tal, o direito vê ou dá este privilégio ao julgador para assim o fazer. A responsabilização criminal será da responsabilidade do julgador. A sentença ou a decisão vai depender do julgador. Não se sai ileso. É possível nós recorrermos a este mecanismo no âmbito do direito penal, no caso em que estiver a violar, por exemplo, o nosso direito à liberdade, ou quando estivermos diante de um determinado processo em que haja a privação preventiva da nossa liberdade. E nós recorrermos à providência cautelar para assim então ver o nosso direito à liberdade não sendo violado. As providências cautelares são instrumentos do direito processual civil. Para o direito processual penal ou para o direito penal, intenta-se habeas corpus, não providências cautelares. Então vamos recorrer ao habeas corpus para dizer que a pessoa que deteve não tem competência para deter, a pessoa que deteve não olhou para os prazos, a pessoa que deteve não trouxe um mandado e tantos outros elementos que o próprio direito penal reprova no quesito privação da liberdade da pessoa. Sobre a providência cautelar nos arrestos. Quem presta alimentação nesse caso? O homem ou a mulher? Tanto o homem quanto a mulher, ambos têm a responsabilidade de prestar alimentos. Vai depender da situação econômico-financeira que cada um deles apresentar. Quem foi intentar a ação? É o homem ou a mulher? Se for o homem a intentar a ação, é claro que está a intentar para que a mulher preste alimento. E vice-versa. Quanto à capacidade ou à responsabilidade, é dos dois.